Mecânica Quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora começar a nossa semana 10, né? A gente só tem mais uma de vídeo na semana 11, aí acabam os vídeos, na outra semana tem outra rodada de entrevistas, né? Então tá quase, estamos acabando. Então vamos entrar na reta final, né? Começar de forma concreta o espalhamento quântico, né? A gente só vai ter 2 semanas de espalhamento quântico, mas é o que deu, né? Então essa semana vai ser exatamente usando tudo que a gente viu semana passada, aquela parte toda de onda esférica e de fase de deslocamento, tal, com aquele maquinário. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver, né? O resto vai ser mais para pegar um negócio mais específico, algum limite e tal. Mas bora lá. Então, antes de começar, de praxe, né, nosso resuminho. Então, na semana anterior, o que a gente viu? A gente resolveu partícula livre, voltamos para a partícula livre, agora em coordenadas esféricas. A gente viu lá que, digamos, dá para resolver com outro CCLC, né? Então não é uma partícula com energia bem definida e com momento bem definido. É uma partícula livre com energia bem definida e momento angular bem definido, né? Isso vai ser útil para a gente aqui, né? Então, a gente saiu de Shaka, né? E estamos aqui, né? Então vimos mais. A gente viu mais. A gente só fez isso, né? Toda aquela construção geral e tal, né? Então bora pro que a gente vai discutir agora, né? Usando todo aquele nosso maquinário. Vamos definir espalhamento quântico. A gente faz o espalhamento clássico, né? Então espalhamento quântico, usando aquela fase de espalhamento, fase de deslocamento e tal. Vamos ver condições de contorno. A diferença do espalhamento quântico para o clássico, né? As condições de contorno que a gente tem que pôr na nossa função de onda, porque agora vai ser um espalhamento com onda, não é um espalhamento de forma de partícula. Essa é a diferença, né? E como diz, a gente tira resultados físicos, né? Principalmente aqui é a seção de choque. Vamos falar de seção de choque total. É a mesma coisa que a gente ia lá, seção de choque total, né? Vai que tem um negocinho a mais que chama teorema óptico, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho grande, mas ele vai deixar tudo redondinho, espero, né? Então, bora lá. Então, começando aqui o nosso espalhamento quântico, qual a principal ideia, né? Que eu peguei a figurinha do nosso caso, é que botei a ideia, digamos, que um espalhamento quântico é uma caixa preta, né? Então, como você não tem trajetória, mesmo um espalhamento com 2 partículas, né? A ideia é você jogar um ou outro, acompanhar, aqui no referencial ao centro de massa, né, que a gente só vai usar centro de massa. Essa ideia que, digamos, é abortada, né? Você não sabe o que aconteceu aqui no meio. Geralmente, esse S aqui tem relação com matriz S. Aqui matriz S vai ser meio trivial, não tem, tipo, uma fase, né? Mas é de scattering, né? Espalhamento, né? Então, em qualquer lugar você vai ver, digamos assim, é sempre isso, né? Omite o que tem no meio, né? Porque você não sabe o que aconteceu, né? Então, espalhamento e mecânica quântica é uma caixa preta. Você só tem as entradas e as saídas, né? Então, você só pode saber, digamos, a probabilidade de você dar uma entrada de você ter um certo espalhamento num certo ângulo. Mas no sistema que a gente vai usar, né? Que é naquela arrumação da partícula, digamos, efetiva. Igual a gente fazia no clássico. Então, aquela construção clássica, você tem esse parâmetro de impacto,
cara chegar, né, e ele ter uma saída, né, ele ter uma trajetória, ele saiu por aqui, aí tem aqueles ângulozinhos, esse aqui seu ângulo de espalhamento e tal, isso aqui tudo, parâmetro de impacto, morreu porque não tem trajetória, então não tá esse cara não é definido, né? Então isso aqui tudo é uma grande incógnita, de certa forma, né? Então a gente só tem a entrada, o que interessa, né? O que faz sentido é o momento que você mandou e perguntar a probabilidade dele sair com o momento numa certa aqui direção, né? E a gente vai tratar... Opa! Achei que tinha falado de alguma coisa aqui. Não, é isso. Então a gente só trata, digamos, de probabilidade, né, do cara entrar e o cara sair, né? Só que como a gente faz isso? Nossa mecânica quântica, né, até essa descrição, digamos, não... Pelo jeito que a gente vai fazer aqui, em Quântica 3 vocês vão fazer refazer isso um pouco diferente. Aí tem mais uma, seria o que a gente vai fazer aqui mais, digamos, old school, né? Vamos ver em Quântica 3, é mais parecido com essa ideia, né? Como tem um apelo, talvez, de partícula um pouco maior, né? A ideia de que você tem um cara entrando e um cara saindo, você dá o estado de entrada e o estado de saída. Aqui não, que o nosso espalhamento vai ser do jeito que a gente tem, essa é a nossa função de onda. Então, na verdade, não vai ser uma ideia de partículazinhas vindo, interagindo e saindo. Vai ser digamos, um espalhamento de onda, né? Então, a ideia é mais como se você vê um fluxo, né? Se vê a nossa onda e esse fluxo bate. Então, seria mais ou menos uma correnteza de um rio batendo uma pedra. Seria a interação. E essa onda saindo para todo que é lado, né? Então, esse aqui vai ser a nossa estrutura de espalhamento, né? Então, a gente vai associar no final essa onda, obviamente, que a gente faz, né? A associação dessa partícula, pelo menos a probabilidade, né, de você medir essa partícula em certo lugar. Então, é mais ou menos isso, né? Vamos voltar a isso daqui a pouco, ainda mantendo o nossa hipótese, né? Sempre que é o do potencial de curto alcance, né? Então, esse cara morre rápido no infinito, né, com relação ao termo centrífugo, né? Obviamente, o potencial colombiano não obedece isso, o potencial colombiano é a parte, eu acho que vai ficar sempre sem dá para calcular ele exato, até você não precisa disso, dá para calcular de outro jeito, mas tem uma maracutaia de acertar ele aqui na semana que vem, né? A gente vai calcular ele. Mas então aqui como é o nosso problema aqui, a ideia do rio, né? A gente vai tratar de um caso estacionário, né? Um espalhamento elástico, né? Significa estacionário que o sistema tem energia bem definida, né? Então essa partícula aqui já dentro daquele problema de partícula efetiva, massa que é o μ, né? Então essa partícula tem energia bem definida, né? E interagindo com o potencial central. Repara que eu escrevi tudo de uma vez, vou explicar aqui, né? Então a ideia aqui não é muito análogo, seria o equivalente para o problema em uma dimensão de coeficiente de reflexão e transmissão, né? Lá também é um problema estacionário, né? Aí você tem uma ideia que sim, você joga um cara, ele interage, ou ele volta ou ele passa. É que seria a mesma coisa, digamos assim. Você joga um cara com um momento bem definido, por isso que eu estou botando isso aqui, seria uma onda plana, né? Ele interage e ele é espalhado, né? Aí que seria o equivalente, eventualmente o cara pode passar, né? Aqui tudo bem. Mas o cara que interessa é o cara espalhado, como se fosse o cara refletido, né? Mas, apesar de a gente ter essa lógica, o cara jogou, interagiu, espalhou, o problema não é resolvido assim. O problema é resolvido como um todo, porque isso aqui é um problema estacionário. O ρ aqui, a densidade de probabilidade, não depende do tempo, né? Então é uma figura completa. Igual que você vê a coeficiente de transmissão e reflexão, né? Você tem aquela ideia, mas a função de onda era toda definida. Então, na verdade, isso que a gente tem aqui. Por um problema assim, de você querer acompanhar a dinâmica de um cara, a gente não vai tratar isso. Aí você tem que pegar esse cara aqui e botar um pacotinho de onda, né? Então aquele pacote, mas esse cara aqui é a base, né? Então se é um pacotinho de onda, então ele não vai ter energia bem definida, né? Vai ser uma soma com certos coeficientes com certa energia em momento, né? Então aí sim, mas isso aqui serve como base. Você pode fazer um pacotinho, jogar e acompanhar, pode fazer no computador, né? Ver esse pacotinho vem, esse pacotinho interage, ele desmonta, volta, aí sei lá o que acontece com ele. Mas o nosso problema é esse daqui. É a partícula com energia bem definida e momento bem definido quando você lança. Então, por isso que o problema fica, digamos, estacionário aqui como um todo. Obviamente não é completamente
Igual o coeficiente de reflexão e transmissão, né? Não é completamente físico, porque esse cara daqui, a piroca que você jogou, não é físico, né? Porque o momento dele é completamente definido. Mas é a ideia, né? Que a gente tem uma ideia para a gente construir e serve como base para depois você resolver um problema mais físico, mais concreto com o pacote. Né? Então, a brincadeira é, lá longe, né? Aqui não é A não, desculpa, aqui é R. Né? Então, quando K é o K, você está acostumado. Quando KR é muito grande, né? Então o que aconteceu com o seu problema? Você lançou essa onda, ela interage, aqui perto, com o potencial de curto alcance, ele tem um raio efetivo, né? A parte onde realmente acontece a interação. Para R maior que A, esse potencial é muito fraquinho. Então, quando você está perto aqui dessa região, realmente pode estar acontecendo coisas estranhas. Você não sabe muito bem, por exemplo, como é a onda. Mas se você estiver muito longe, como esse potencial é radial, quando estiver aqui muito longe, necessariamente o cara que interagiu, ele tem que parecer com uma onda esférica. Né? Seria uma onda, digamos que ela está indo para fora, né? Uma onda indo com essa cara, digamos assim, que eu vou definindo o que é onda esférica no próximo. Mas ela tem que ser uma onda, digamos, com o momento aqui, se eu quero dizer, essa ideia do fluxo, melhor, o J, né? O J desse cara tem que ter uma cara meio que radial. O fluxo de partículas tem que estar saindo do centro, né? Longe, né? Então longe você vai ter esse cara e esse cara aqui é uma superposição, né? Porque esse cara também está lá longe. Né? Então você tem onda entrando e onda espalhada. Essa aqui a gente vai tentar implementar daqui a pouco, né? O que seria isso para a nossa condição de contorno. Mas aqui, ao mesmo tempo que essa onda tem que ser essa onda esférica, quer dizer, então essa aqui seria uma frente de onda, né? Que seria uma esferona, né? A amplitude dela não é a mesma em todo ponto. Né? Então a gente vai ver, digamos, então você tem essa frente de onda, só que essa frente de onda acompanhando, ela pode subir e descer. Né? Para ser mais alto, mais baixo. Ou seja, a ideia é de, digamos assim, que como o módulo quadrado desse cara tem relação com probabilidade, né? Então onde ela é mais alta, pelo menos em módulo, né? Você vai ter a ideia que é mais provável o cara estar ali, menos provável ele estar aqui. Né? Então não é a probabilidade, vamos ver que a probabilidade não é a mesma em geral para todo lugar, né? Porque essa onda esférica, digamos, é modulada. Isso que vai caracterizar o problema, na verdade, descobrir como essa amplitude de espalhamento, né? Como é que ela é o que vai caracterizar o problema de espalhamento, que vai determinar você calcular a probabilidade do cara sair em certo ângulo. Mas tudo bem, vamos ver isso depois. Mas acho que a ideia é essa, né? O cara chegou, interagiu, saiu, né? Aí longe vai aparecer uma onda esférica saindo do centro, né? Indo para fora. Mas o que é? E o espalhamento elástico. Né? Então, quer dizer assim, o cara entrou, o momento que ele saiu tem que ser necessariamente o módulo, né? Então, esses momentos são diferentes, né? O momento inicial e o momento final da partícula, obviamente, o cara interagiu, ele mudou, mas ele mudou, digamos, entortando, né? Pelo ângulo. O módulo tem que permanecer o mesmo. Aqui não tem troca, não tem grau de liberdade interna. O cara não pode transferir energia de um cara para o outro. Isso a gente vai ver em quântica 3. Quântica 3 a gente vai generalizar isso aqui. Mas só o que seria aquela onda esférica? Aí você vai falar, a onda esférica a gente resolveu semana passada, é Bessel e tal. Não. Aquela parte era a partícula livre em coordenadas esféricas. Né? Mas aquela onda tinha parte radial, mas tinha parte angular, né? Tinha os harmônicos esféricos. Né? Aqui, que seria uma onda esférica, é resolver a equação aqui da partícula livre, assumindo, digamos, que esse cara só depende do raio. Então é diferente, a gente não fez essa conta, mas é muito simples. Então se você escreve daquele jeito em termos de Ki, obviamente isso aqui vai virar uma partícula livre na semi-reta. Né? Então resolver isso daqui é exponencial. A gente quer a onda indo, saindo, né? Então é exponencial de KR. Como se fosse um problema em uma dimensão, né? O cara que está indo embora. Não o que está vindo do infinito, exponencial de menos IKR. Esse cara. Então, psi é isso dividido por R. Né? A priori, certa amplitude. Né? Então, isso aqui é uma onda esférica. Né? Então, qual a ideia? Porque esse cara é onda esférica, a ideia de que é um fluxo, né, de partícula. A partícula está indo, ela é, digamos, radial, você tem a probabilidade. Digamos, aqui, como é realmente esférico, né, você não sabe qual o ângulo, mas você sabe que ele está indo para fora. E por que eu posso afirmar que esse cara está indo para fora?
é sempre calculando J, a densidade corrente que dá o fluxo da probabilidade, para onde a probabilidade está indo, né? Então para onde a partícula está andando. Então você calcula a definição dele padrão, né? É menos IH cortado, 2 aqui massa, né? É psi estrela, nabla psi, menos o contrário. Então como aqui só tem R, o nabla vai virar derivado de R. Né? Então repara que uma vez você vai derivar aqui com R, vai cair o IK, vai repetir isso, né? Outra hora vai derivar aqui, vai ficar um R ao quadrado. Né? Então os termos que aparecem a priori com R quadrado, na verdade eu botei aqui, mas nem tem, porque esse termo com R ao quadrado, ele vai cancelar com outro. Desculpa, esse termo daqui nem existe. Isso aqui é exato, isso aqui. Ele cancela porque é L psi vezes psi estrela. Então esse cara, eles vão se cancelar. Então esse termo nem tem, isso aqui é exato. Então esse aqui é o fluxo da partícula. Aqui repara que ele é radial e positivo, então radial para fora. Só que ele tem um termo aqui caindo sobre R quadrado. Então, às vezes, da ideia assim, então, se eu acompanhando esse J, o J vai minguando. Né? Fala assim, então essa partícula está indo para fora, mas a probabilidade dela estar lá longe é zero? Na verdade, não. Na verdade, esse fluxo, digamos, radialmente, ele é constante. Né? Porque, na verdade, que isso aqui é densidade de fluxo, né? O que interessa, digamos, é a corrente de probabilidade. A corrente de probabilidade é esse cara integrado na esfera. Né? Então, na verdade, esse R ao quadrado que aparece dividindo, ele cancela com o R quadrado do jacobiano. Né? Então, na verdade, em cada esfera com R fixo, né, esse fluxo é constante. Né? Esse número aqui. Então, esquece isso daqui. Não tem esse númerozinho aqui constante. Do mesmo jeito, como se fosse uma partícula com um momento bem definido, né? Você pega uma área, uma placa, né? O fluxo, a área corrente ali é uma. Se você pega a mesma placa aqui na frente, é o mesmo, né? Então, esse fluxo ao redor de placas, ele é constante. Aqui é a mesma coisa, só que radial. Então, o fluxo ao redor de esferas é constante. Então, para esse cara ser constante, né, essa corrente de probabilidade ser constante, a densidade corrente tem que cair com R quadrado, porque a área aqui aumenta com R quadrado. Não é igual o quadrado, né? Porque o quadrado da área é a mesma. Então, o J pode ser sempre o mesmo. Então, esse R ao quadrado dividindo compensa esse R ao quadrado multiplicando e está certinho. Né? Então, guarda esse cara aqui. Esse aqui é só onda esférica. Né? Então, agora vamos construir o que seria a condição de contorno para o nosso problema de espalhamento. Aqui é, digamos, a condição matemática dessa figura aqui. Vou voltar aqui para a figura. Então, quando você tem o R lá longe, você espera a sua onda que você mandou. Né? Então, esse cara com... Claro, obviamente, eu vou botar aqui direção Z para a mesma coisa que a gente fez semana passada, simplificar o problema, não ter φ, não ter que tratar com φ. Então, θ é o ângulo, aqui é Z, né? θ é esse ângulo aqui. Então, o problema tem, ele vai ter a simetria azimutal, né? Então, só vai envolver θ, esse θ é o ângulo de espalhamento. Mas vamos ler a equação. Esse cara é sua onda que você está mandando, sua onda incidente, né? Vamos marcar esse cara para ser incidente. Esse cara aqui, o cara que está longe, é o esférico, né? Que eu vou chamar de onda espalhada. Então, esse cara que acompanha, ele não é constante. Seria só amplitude, se fosse uma constante, seria a amplitude que a gente viu no slide cinza ali, né? A amplitude da onda esférica. Ele não é constante porque a amplitude dessa onda não é completa, ela é esférica no sentido que ela vai indo, né, para fora, mas para um raio fixo, né, a ideia é de que a amplitude da frente de onda, ela é modulada por uma função de θ. Então pode ser maior ou menor dependendo do ângulo. Então esse cara vai dar uma ideia de probabilidade maior ou menor da partícula estar naquela direção. Então esse que a gente chama de amplitude de espalhamento. Ok? Então se a gente conseguir pegar a nossa solução e quando K é grande, escrever ela assim, nosso problema está resolvido. A gente consegue extrair resultado físico daqui. Vamos ver como extrair o resultado físico. O que é o nosso resultado físico? É a seção de choque. Né? Então, a diferença é que seção de choque aqui em mecânica quântica é probabilidade, né, da partícula ser espalhada no ângulo do sólido, né, por tempo, pela intensidade do fluxo incidente. Né? Então, a diferença aqui é botar a palavra probabilidade. Mas é engraçado também que aqui, lá a gente tinha seção de choque 10, seção de choque, onde você tem um monte de partículas. Você tinha era importante caracterizar no parâmetro de impacto, e vendo, quer dizer, cada parâmetro de impacto seria um fluxozinho num anel, né, que você está mandando. Aqui,
Não, aqui no espalhamento, mesmo com duas partículas, a seção de choque, né, você tem que descrever, porque na verdade, mesmo com duas partículas, o sistema é descrito por um fluxo, né, esse fluxo de probabilidade, por uma função de onda. Então, o conceito clássico, quando você joga um monte de partículas, aquele, digamos, se realiza até quando você só tem duas. Né? Em duas partículas, em mecânica clássica, você pode ter construído seção de choque, mas não tem variação de parâmetro de impacto. Né? Melhor assim, não tem. O parâmetro de impacto, se ele é um dado, a trajetória é única. Né? Então você sabe como o cara entrou, você sabe como o cara saiu. Aqui não, né? Então você jogou os caras, você tem probabilidade do cara sair em certo ângulo. Mais ou menos como se fosse uma parte clássica, né? Que seria a contagem de quantas partículas bate detector, né? Por unidade de tempo, pela intensidade, né? Você jogando um monte. Né? Então aqui é isso. E o que falta, o que é essa intensidade de fluxo incidente? Vamos remeter lá à semana passada. Lembra que você pode escrever assim, né? Como a densidade do seu fluxo da velocidade dele. Mas aqui a densidade do seu fluxo é a densidade de probabilidade, ou ρ, é π quadrado. Esse aqui então é a velocidade do fluxo. Isso aqui é o J, né? O próprio J. Então o fluxo incidente é o módulo do J. Esse módulo você sabe, né? Aqui, sempre quando é módulo, ou o K de entrada, ou K inicial ou final, eu vou chamar sempre de módulo K. Então isso daqui, o fluxo incidente, a intensidade do fluxo incidente é isso daqui. É o J incidente, que é a velocidade do cara, né? E aqui faltou o... Ah, sim, mas é porque a gente pegou a onda com exponencial de IKZ, né? Então aqui o módulo quadrado aqui é 1. Aqui é preciso ter um módulo quadrado que teria uma constante, o módulo quadrado da onda. Só lembrando que, né, você pode falar, mas por que aqui eu boto 1? Porque aqui você poderia ter uma constante aqui, né? Mas essa constante ela vai refletir aqui. Isso é bem que apareceu ali para eu comentar. Quer dizer assim, esse cara é todo definido a menos de uma constante multiplicativa. Porque na verdade o que vai ser físico, a gente vai ver, vai ser comparar esse cara com esse. Então se você bota uma constante aqui, a mesma constante vai reproduzir aqui, né? Então na razão, essa constante soma. Então a gente pode botar um aqui, não tem problema. Né? Então até fica melhor assim. Então beleza. Né? Então esse daqui é o fluxo incidente, ou intensidade do fluxo incidente, né? E aqui a gente vai definir a seção de choque. Né? Então repara por que a constante ele não interessa, né? A constante só interessa a questão relativa, é porque a nossa seção de choque é isso. Se esse daqui é a ideia do cara que está entrando, né? O J tem a ideia de uma intensidade de fluxo incidente, né? o J incidente, né? Então o J da onda espalhada na direção radial vai ter a ideia do fluxo que está saindo. Né? Saindo aonde? Né? Aí você vai multiplicar isso pela área que ele está saindo. Então, se você pega um filete, você quer saber a probabilidade de estar saindo aqui, numa certa esfera, num certo ângulo sólido, então você pega esse que seria a areazinha desse quadradinho, né? Então, o R quadrado, o ângulo sólido. Né? Então, é a área da casquinha. Então, a ideia aqui é clara. É muito parecido com o coeficiente de reflexão, né? Ou transmissão. Então, o J do cara, J refletido pelo J incidente. Então, esse aqui é o J, digamos, espalhado pelo J incidente. Né? Só que isso aqui não tem dimensão de nada. Né? Como você quer saber a probabilidade do cara sair naquela areazinha, né? Então você tem essa areazinha de multiplicar pela areazinha. Então, a ideia de seção de choque é intuitivo. Okay? Talvez até mais do que clássico, não sei. Né? Só que, como você calcula o J espalhado? Né? Aí você tem, essa daqui é só onda espalhada. O seu J espalhado, você tem que calcular o J dessa parte dessa onda. Mas o que interessa é a parte radial. Né? O cara que está indo, o fluxo que ele está saindo de lá. Então, quando você calcula aqui da parte radial, é a mesma conta, como se fosse θ constante. Então, você vai derivar esse cara aqui. Né? Então, aqui é como se fosse a amplitude dessa onda radial. Então, a conta é a mesma. Então, de novo, esse termo aqui não tem, né? Porque você está pegando só o raio. Né? Você está projetando esse cara no raio. Então, deriva em R, saiu esse cara daqui, pode ignorar isso, né? Jogando. Aí, quando você jogar o R para o infinito, para que aqui tem o R dividindo R quadrado. Mas aqui tem o R quadrado multiplicando da área. Você quer saber a probabilidade. Na verdade, os R's cancelam. Jogando R para o infinito,
esse daqui, o pedaço que saiu na frente, né, esse número, né, é para que ele exatamente, digamos, a velocidade, o módulo do cara que está saindo, que é a mesma velocidade do cara que está entrando. Então o J incidente. Esse aqui é o J incidente, ficou esse F, esse amplitude de espalhamento ao quadrado. Então a seção de choque simplesmente é só isso, o módulo quadrado. Não sei se é o caminhão de lixo. Não sei se está pegando muito som aí. Então a seção de choque em mecânica quântica é só isso. É o módulo quadrado da amplitude de espalhamento. Então agora falta, se a gente consegue botar aquela condição de contorno no nosso problema, você sabe extrair a seção de choque. Então, se você resolver o problema, você tem um psi lá para energia psi com energia bem definida, resolver a equação de Schrödinger estacionária. Quando você joga KR, R longe, né, para uma certa energia, se você conseguir escrever aquele como exponencial de IKZ mais uma função de θ exponencial de IKR dividido por R, você sabe tirar a física de lá. A física é o módulo quadrado daquele FK função de θ. Essa é a seção de choque. Agora, como você tira isso, né? Para o que a gente tem, resolvendo a priori o problema, dando aquele potencial radial, resolvendo para a ondinha esférica, ou para o problema de efetivo radial, né? A gente resolveu isso aqui. Né? Então você tem a função de onda para estacionária, né? Para partícula com energia bem definida e momento angular bem definido. Mas esse cara daqui não... Então, como você resolveu isso? Né? Você resolveu... A priori pode resolver assim, para ficar um problema na semi-reta efetiva, né? Resolver esse cara, e é um problema no contínuo, né? Então o seu potencial de curto alcance, a gente viu que a gente pode botar sempre essa condição de contorno, a gente discutiu semana passada, né? E toda a informação ali para essa partícula com momento angular bem definido, energia bem definida, está nessa fase de espalhamento aqui, né? Para cada L, né? Cada L resolve um carinha aqui. Ok, mas esse cara com momento angular bem definido, energia bem definida, não é a condição de contorno do nosso problema de espalhamento. Né? Isso aqui não vira exponencial de IKZ e o resto. Né? O que esse cara forma é uma base, né? Que igual a gente discutiu semana passada para fazer o IKZ. Né? Daí a gente vai remeter, vai voltar, né? naquela ideia. Então, na verdade, o nosso problema de espalhamento, a energia a gente não mexe, porque a energia continua bem definida, mas o momento angular, a priori, não é bem definido. Então você tem uma soma aqui, o momento angular. Para que eu não estou botando a soma em M, que eu já estou assumindo que a partícula incidente é na direção Z. Né? Então aqui o momento na direção Z é 0. Então M é 0. Então só tem soma em M. Então lembrando que a gente já fez isso semana passada, mas para um caso meio específico, onde não tinha interação. Né? Então só tinha a onda incidente, né? Que era o exponencial de IKZ, e a gente viu que dá para escrever. Então quando você bota o exponencial de sem potencial, né? Esse cara vira um Bessel esférico, né? Para todo R. Então a solução é só essa. E a gente viu que esse coeficiente exatamente tem que ser esse número aqui. Né? Aí dá a exponencial de IKZ. E quando KR é grande, esse cara fica assim. Né? Então comparando com o nosso problema, agora quando você tem interação, lembra que a gente construiu esse cara daqui quando a gente tem interação de um jeito que ele fica, toda a informação de interação está na fase exponencial na fase ΔL. Né? Então, se não tem interação, o ΔL é 0. Se tem interação, o ΔL não é 0. Então, é para que o nosso condição de contorno aqui é exponencial de ΔL seno de KR menos πL sobre 2 mais ΔR, né? E aqui sobre o KR. Então, se a interação é 0, ele vira exatamente esse cara daqui. Né? Então, esse cara vira exatamente isso daqui. Então, só para dar uma ideia, para a gente, eu vou dar a resposta, né? Qual o coeficiente eu tenho que botar aqui para a nossa condição de contorno nesse K, para dar a condição de contorno do espalhamento. A ideia é que esse mesmo número. Por quê? Porque toda a diferença se tem espalhamento ou não, eu escondi já nessa função. Então, a nossa experiência diz isso. Né? Então, esse coeficiente daqui, a gente vai repetir ele aqui. Vamos ver que vai dar certo. Porque a ideia, então, se não tem espalhamento, não tem ΔL, esse cara vira isso para todo R, inclusive lá no infinito. Né? Que é a parte que interessa para a nossa condição de contorno. Agora, se tem interação, vai ter o ΔL. Então, a implementação de botar aquele ΔL aqui e o ΔL aqui tem que ser suficiente para eu conseguir, né, nesse caso aqui todo, separar
né? Então a gente vai ter que separar a onda incidente, o exponencial de kz, e o resto, que tem que dar aquela onda esférica com amplitude de espalhamento. Então vamos ver aqui. Na verdade eu fiz essa conta semana passada de um outro jeito, né? Sem essa soma. Mas vamos ver aqui. É o mesmo truque que a gente fez semana passada. Então a ideia é, eu quero montar uma função de onda que tenha a condição de contorno do espalhamento. Exponencial de kz, onda esférica e um f de θ. Eu estou dizendo que a ideia é essa aqui. Né? Por quê? Porque eu tenho uma certa experiência que quando não tem interação, aqui vira o j, então aqui vira exponencial de kz. Então com interação, eu tenho esperança que eu vou conseguir escrever, quando R é grande, né? Esse cara ainda como exponencial de kz e o resto, que é a parte da onda espalhada. Vamos ver se a onda espalhada aparece direitinho, de uma onda esférica e uma amplitude de espalhamento. Então vamos lá. Então nó assintótico. Lembra? Esse é o nosso assintótico, independente de qual seja o problema, se ele é de curto alcance, o assintótico dá para escrever assim. Então esse daqui é todo esse cara aqui. Então qual a nossa brincadeira? É tentar reescrever esse cara do jeito que aparece um termo sem o ΔL, que vai refazer, então para você volta ΔL igual a zero aqui, ele faz o exponencial de kz. E outro termo que vai ter o ΔL, todo o ΔL vai ficar no outro termo, e esse termo tem que ser uma onda espalhada. Então qual vai ser o truque? A gente só precisa focar nesse pedaço que aparece o ΔL. Então vamos separar esse cara aqui. Vamos abrir o seno. Exponencial com mais, exponencial com menos. E jogar esse delta para dentro. Então quando aparece com mais ele soma, aparece com menos ele cancela. Então aqui só reescrevi, né? O 2 e 2. Agora esse pedaço que tem o exponencial de 2 e ΔL, eu vou, bota um parênteses aqui, né? Eu vou somar e subtrair 1. Só nesse pedaço. Né? Por que eu fiz isso? Porque agora esse 1, eu vou pegar ele todo junto aqui, com o outro, e vai ser um termo sem ΔL nenhum. Como se fosse pegar o ΔL a zero aqui. E esse outro pedaço, né, é o pedaço que o ΔL é relevante. Né? Porque esse segundo pedaço daqui, eu vou tirar o ΔL evidência. Né? Repare que se o ΔL é zero, esse cara some. Né? Então aqui eu vou tirar um ΔL evidência, ficou um ΔL e um menos ΔL. Então nesse pedaço dá para montar um seno. Aqui só para ficar mais explícito, né, que você jogou ΔL a zero, esse cara some. Então ficou 1 e esse pedaço aqui. Então vamos voltar com isso aqui. Né? Então ali, aquele seno todo, dá para montar esse pedaço que ficou o 1, né, esse com esse, monta um seno, sem ΔL nenhum, e outro pedaço que tem o ΔL, né, ficou o seno ΔL, e aqui eu só repeti o que tinha, né, que é a parte o πL sobre 2 e o IKR. Esse cara, só para dar uma ajeitada, exponencial de menos I π sobre 2 é menos I. Então isso aqui é menos I elevado a L. Guarda. Então, vamos substituir lá naquela soma. Então, na nossa assintótica, você tinha toda a soma desse carinha dividido por KR e tudo isso daqui. Então, esse cara vamos escrever como isso. Então, ficou um pedaço aqui, o KR, esse cara e só o seno. E o outro termo, que agora eu botei outra soma, tem esse mesmo cara, né, o IL, 2L, aqui, beleza, e esse pedaço daqui. Então repara que esse termo daqui é exatamente o que a gente queria, né, separar o cara sem o ΔL, essa aqui é exatamente a soma que dá o exponencial de IKZ, né, lembra que a gente está no limite quando o KR é grande, então essa aqui é a forma assintótica do exponencial de IKZ. Conseguimos. E olha o outro pedaço, né, primeiro, só que esses daqui se matam, né? Porque esse cara que aparece aqui, o outro, é o conjugado desse, né? Que é I elevado a L, que é menos I elevado a L. Então, isso aqui esse cara é o conjugado do outro, isso aqui é uma fase. Né? Isso aqui é exponencial de mais I πL sobre 2, que é exponencial de menos I πL sobre 2. Então, cancelou, ficou isso. Então, olha esse pedaço daqui, ficou tudo uma soma aqui maluca, né? Mas repara que aqui só aparece o ΔL e uma função de θ. Isso aqui tudo é uma função de θ, exponencial de IKR dividido por R. Então a gente conseguiu, né, essa onda esférica com essa amplitude que depende de θ. Então a gente reproduziu, conseguimos reproduzir a condição de contorno do espalhamento quântico, né, e ele disse para a gente o que é essa amplitude de espalhamento, que é o cara que a gente não sabia.
E aqui está toda a informação da interação. É para que toda a informação está codificada no ΔL. Então, um jeito de escrever é assim, né? Mais prático. Ou assim, né? Aqui só um jeito, apesar que a gente não vai entrar muito nisso, né? Mas às vezes é bom você escrever, esse cara já me chama de essa fasezinha, né? É só abrir o seno aqui de novo, 2i, então exponencial de 2i ΔL menos 1. Isso aqui geralmente que se chama, é como se fosse a matriz S, né? Para esse experimento seria a matriz, seria só a fase. É porque essa fase aqui tem certas propriedades, se você lembrar dos outros cursos de física matemática, né? Pré-quântico, e coisa que a gente discutiu antes da pandemia, né? De estudar singularidade disso, polo aqui, ou até tempo de atraso, né, que a gente discutiu semana passada. Então é mais fácil escrever assim, ficar a fase explícita, do jeito que você vai resolver o problema para achar a fase. Né? Mas ok. Então é para que no final das contas, o que a gente quer calcular no final da seção de choque é o módulo quadrado disso. Né? Então, mas no final tudo se resume a você pegar aquela onda, a parte que você tem momento angular bem definido, né? Aquela onda estacionária com momento angular bem definido, achar a função radial, que ele é a razão, né? E impor aquela condição de contorno que dá a exponencial de ΔL seno de KR menos PL sobre 2 mais ΔL, dividido por KR. Então, botando aquela condição de contorno, você vai achar o ΔL, então esse ΔL tem informação do potencial. E com o ΔL para todo L, você calcula essa soma. Então, você tem que calcular uma soma. Tem que calcular todo o ΔL, efetuar essa soma, com Legendre aqui, né? Polinômio de Legendre. E isso vai te dar a fase de amplitude de espalhamento e o módulo quadrado desse cara é a seção de choque. Então é um probleminha complicado, mas a ideia a construção tá definida. A gente vai tentar fazer problemas com isso no próximo vídeo. Então para a gente terminar esse, já está enorme, vamos falar só de seção de choque total. Então só seção de choque total, obviamente, é a integral de seção de choque. É a integral disso daqui. Então parece que é complicado, mas tem uma simplificação. Na verdade, você não precisa fazer nunca essa integral se você tem um f de k para todo θ. Vamos ver, isso que se chama teorema óptico. Faltou um p aqui, né? Na visão tem que ter o p. Eu acho que ainda tem que ter, né? Não sei. Então, esse cara daqui como não tem φ aqui, né? Saiu 2π, né? Tem 2π seno θ dθ. Aí o cosseno θ eu já chamei de u, né? Então eu já fiz aquele esquema. Então a integral de menos 1 a 1 du. Então esse P é P de U. Vamos ver como aqui é problema de Legendre, dá para dar uma simplificada nisso. Módulo quadrado disso. Então isso daqui na verdade, só aqui que depende de U, né? Então vai ficar essa integral. Então vamos escrever duas somas. Uma para ele e outra para o conjugado dele. Então aqui uma soma em L, L'. A única diferença aqui, né? Que tudo é real, exceto por essa fase. Então um vem o cara e o outro vem o menos, porque é o conjugado. Soma de L, soma de L'. Agora você vai fazer essa integral. Essa integral você sabe o resultado. Então é 2L mais 1, ΔL L'. Então vai morrer uma soma. E um cara desse aqui dá para cancelar. Então o problema ficou 4π. Ficou 4π, esse k ao quadrado, né? Esse aqui cortou, ficou só esse. Como o L tem que ser L, então aqui vai cancelar também e aqui vai ficar seno ao quadrado. Então ficou só essa soma daqui. Beleza. Né? Então, para você tem que resolver essa soma. Mas, na verdade, se você já resolveu a soma do f, não precisa. Né? Por quê? Volta lá para o f. Se você pega para θ igual a zero, aqui é para ter o PL de cosseno θ. Para θ igual a zero é PL de 1. É o Legendre de 1. Legendre de 1 é 1 para todo L. Isso é propriedade, você pode olhar nas notas de funções especiais, propriedade simples. Né? Então, aqui seria você está olhando a amplitude de espalhamento para um espalhamento, digamos, direto, né? Por θ igual a zero. O cara você jogou aqui e ele saiu no mesmo ângulo, ele não espalhou. Então, para esse caso aqui, porque eu quero comparar os dois. Né? Se você pega esse caso, então se você conhece esse cara para todo θ, você conhece para θ igual a zero. Então, eu quero dizer assim, se você conhece para θ igual a zero, você já sabe isso. Porque pega só a parte imaginária desse cara. Porque se você abre aqui é cosseno mais e seno. Então, a parte imaginária tem um seno ao quadrado, 2L mais 1 e o K. Então, a parte imaginária para θ igual a zero, olha, é muito parecido com isso. Só é a mesma coisa, exceto por um número. Esse 4π e um K aqui, né? Porque aqui é K quadrado e aqui tem um K. Na verdade, quando você compara, né, esse 4π dividido por K, se a fração de choque total, 4π dividido por K,
e essa parte imaginária. Isso se chama de tremótico. Ótimo porque isso vem de outros problemas de luz, espalhamento lá, né, que tem a mesma tipo de propriedade. Né? Então, se você conhece a amplitude de espalhamento para todo ângulo, vamos supor, de forma exata, fez aquela soma, você não precisa calcular a seção de choque total. É só pegar o teto igual a zero e a parte imaginária. Multiplicar 4π e dividir por k. A gente não vai usar isso aqui, né? Isso é interessante quando você tem espalhamento de partículas rápidas e tal, mas a gente não vai dar tempo. Né? Então, mas é só para a pessoa guardar que se você conhece a amplitude de espalhamento, você conhece tudo. Né? Inclusive a seção de choque total, sem fazer conta. Né? E foi isso, pessoal. Então já mais de 40 minutos. Acabamos o nosso primeiro videozinho, né, da semana. Então é isso, galerinha. Vai, ver se você pegou a referência aí. Falou, galera. Até o próximo aí. Eu não conhecia a física por querer. Falou, fui. Lista. Que um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar e tudo muda, menos o que eu sinto por você.